E aí, galera, chegou a hora da nossa matéria, aquela que a gente vai gabaritar, aquela que a gente vai fazer um hashtag 10 em ética. E olha só, pessoal, eu vim na maior empolgação, hein? Eu vim para tentar falar as 10 questões. Anote aí e confira a nossa prova de domingo. Vejam quantas questões eu vou ter acertado para vocês nessa aula de agora. Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaria de convidá-los a me seguir no Instagram, porque hoje, até o dia da prova, até domingo de manhãzinha, eu vou fazer umas postagens com 10 dicas também, tá? Então me acompanhem. Qual é o meu Instagram? É o 10 em Ética. Então, me adicione lá no Instagram. Olha que na última prova eu acertei também de véspera, hein? Então, estou junto aqui com vocês para a gente, de fato, acertar as 10 questões, né? Depois dessas dicas maravilhosas aí do meu irmão gêmeo, do Cristiano Sobral, vamos então à ética da advocacia. Mas antes, gostaria de mandar um grande abraço para o nosso aniversariante, Rafael, lá do Ceará. Um grande beijo para aniversariante hoje também, a Dani, lá de São Paulo, né? Dani concurseira. Mandar um forte abraço também para a Carol, né? Que é namorada de um grande amigo meu. Eu vou a esse casamento do Francisco, né? Enfim, lá do Paraná, tá certo? E vamos juntos, um beijo para todos vocês aí, nossos queridos alunos e alunas. E, sem mais delongas, vamos revisar aí, pessoal. Vou revisar toda a matéria em 1 hora. Eu quero acertar as 10 questões para vocês, hein? Então, preste muita atenção. Bom, primeiro ponto que a gente vai revisar. Atos privativos da advocacia. Gente, o artigo 1º do Estatuto traz os atos privativos da advocacia. Tem 2 incisos. O primeiro é a atividade privativa da advocacia, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário ou juizados especiais. Lembrando que essa expressão qualquer foi considerada inconstitucional, justamente porque há casos em que a parte pode ir sozinha ao judiciário sem estar acompanhada por advogado. Não é? Temos casos na Justiça do Trabalho, temos o caso da impetração de habeas corpus, o caso dos juizados especiais cíveis do valor de até 20 salários mínimos, não é isso? E no inciso 2º, nós temos os atos extrajudiciais, aqueles que também só podem ser praticados por advogado, mas fora do juízo, como consultoria, assessoria e direção jurídicas. Lembrando que o Regulamento Geral ele complementa, ele traz também o cargo de gerência jurídica, que também é privativo de advogado. E outra coisa, só advogado pode dar o visto em atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, quando elas forem ser levadas a registro em junta comercial, em cartório de RCPJ, tem de ter o visto do advogado. Não é isso? Só que não se exige o visto quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte. Isso aí está lá na Lei Complementar 123 de 2006. Não é? Muito bem. Se o advogado ele presta serviço para a junta comercial ou para qualquer órgão ou entidade da mesma esfera, né, da administração pública, a que está vinculada à junta comercial, ele não pode dar o visto também naquele órgão de registro. Maravilha? Está no artigo 2º do Regulamento Geral. E outra coisa, o estagiário pode praticar todos os atos do advogado, desde que em conjunto com o advogado ou defensor público. Mas sozinho, o estagiário pode fazer o quê, hein? Assinar a petição de juntada de qualquer documento, pedir certidão sobre andamento do processo, retirar e devolver autos de cartório assinando o respectivo livro tombo, ou seja, fazer carga, e praticar atos extrajudiciais, desde que autorizado ou subestabelecido pelo advogado. Maravilha? Muito bom. Segundo ponto que a gente vai revisar. Tipos de inscrição. Lembrando uma coisa aqui, gente, em relação aos atos privativos da advocacia. O advogado, para atuar, tem que estar com procuração, mas ele pode, em razão da urgência, protestar pela posterior juntada em 15 dias, prorrogável por mais 15. Muito bem. Se eu não quero mais continuar com aquele cliente, eu vou renunciar. E eu tenho que ficar por 10 dias após a ciência do cliente, o que se dá preferencialmente por carta com aviso de recebimento. Se o cliente não quiser, ele vai revogar. Não tem nada de 10 dias, não. No mesmo ato da revogação, tem que se juntar uma nova procuração. Beleza? Muito bem. Em relação aos tipos de inscrição, o estagiário só tem um tipo de inscrição, cujo nome é inscrição de estagiário. Não é?
E a inscrição do estagiário tem duração de até 3 anos, artigo 35 do Regulamento Geral, embora na prática eles concedem 2 anos, prorrogar por mais 1, para sua prova, letra de lei, até 3 anos, certo? Depois, nós temos ainda que a inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional da OAB, onde está localizado o escritório dele. Não é isso? Então, é isso aí? Claro que não, né, gente? Preste atenção, hein? Eles mudam as expressões, misturam advogado com estagiário. Inscrição do estagiário é naquele estado onde está localizada a faculdade dele. Mesmo que ele more em outro estado, mas se ele estuda, por exemplo, em São Paulo, é do Conselho Seccional de São Paulo que vai ser feita a inscrição dele. Agora, o advogado é que é pelo domicílio. Não é isso? O advogado pode vir a ter inscrição principal, suplementar e por transferência. Eu vou direto ao ponto, tá, pessoal? Só o que interessa para a prova. Não vou ficar nos mínimos detalhes, não, porque é só o que interessa para você fazer o hashtag 10 em ética. Bom, você vai fazer a prova da OAB, você vai passar na primeira fase com hashtag 10 em ética, vai passar na segunda fase e vai ganhar um certificado de aprovação. Se você não exerce nenhuma atividade compatível, você pode se inscrever. E a primeira inscrição é principal, que deve ser feita naquele conselho seccional, onde você pretende estabelecer o domicílio profissional, ou seja, onde você quer advogar com habitualidade. Se você está na dúvida, faz onde você está morando, porque na dúvida prevalece o domicílio civil, o domicílio da pessoa física. Com inscrição principal naquele estado, você pode advogar à vontade naquele estado e, eventualmente, limitadamente, em qualquer outro. Porque se passar a exercer a advocacia em mais de 5 causas, ou seja, tendo 6 ou mais causas, tem que ter suplementar. E eu vou precisar também fazer suplementar quando eu construir uma filial do meu escritório em outro estado. Então, se eu abrir uma filial, eu tenho 5 sócios aqui na minha sede no Rio de Janeiro, os 5 sócios terão que ter inscrição suplementar lá nesse outro estado. E por transferência é quando eu transfiro a minha inscrição principal, tá bom? Terceiro ponto, atos nulos. Gente, o artigo 4º do Estatuto, ele traz 5 grupos de pessoas que, caso venham a praticar qualquer ato privativo da advocacia, esses atos são nulos. Quais são os grupos? Primeiro, grupo das pessoas não inscritas na OAB. Segundo grupo é o grupo dos advogados impedidos. Claro, se eles advogarem naquela parte que ele não pode, ou seja, se ele advogar no âmbito do impedimento. A mesma coisa também se os atos praticados por advogado suspenso. Vamos à tela, olha aqui, ó. Advogado licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Tudo isso está no artigo 4º e no seu parágrafo único. Beleza? Então vamos lá, ó. Advogados, pessoas não inscritas na OAB, impedido se advogar no âmbito do impedimento, licenciado, suspenso ou que passar a exercer atividade compatível, mas não for até a OAB pedir licença nem cancelamento. Não interessa. A partir do momento em que passar a exercer a tal atividade compatível, os atos já são nulos. Maravilha? Muito bem. Depois, advogado empregado. Bom, o advogado empregado é aquele que preenche todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, né? Só que o advogado, mesmo na condição de empregado, ele mantém a sua isenção e independência técnicas. Não é o patrão que vai dizer ele, tipo de ação que ele tem que entrar, o prazo que ele vai interpor o recurso, qual o nome do recurso, não. Ele trabalha da maneira como ele achar melhor, certo? Também, se eu sou advogado empregado de uma empresa, eu não sou obrigado a atender os interesses pessoais do empregador. Não é isso? Fazer divórcio para o meu patrão, ação de despejo lá de uma empresa, de um imóvel que ele tem, não é? Inventário para a família, eu até posso fazer, mas vou cobrar mais por fora. Perfeito? Muito bem. O advogado empregado, via de regra, ele trabalha 4 horas por dia ou 20 horas por semana. Salvo se houver o quê? Acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou em caso de dedicação exclusiva. Se houver dedicação exclusiva, passa a ser de 8 horas por dia, nos termos do artigo 12 do Regulamento Geral. Tá? Bom,
Outra coisa, e se o advogado trabalha além desse tempo? Como é que fica, hein? O advogado, ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar hora extra de 100% ou mais, certo? Então, no mínimo 100%. E se ele trabalhar à noite? Das 20 horas às 5 da manhã, adicional de 25%. E o salário mínimo do advogado empregado não é fixado por lei. Não, de jeito nenhum, nunca por lei. É por quê? É por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou, como é que fala? Aquela decisão do judiciário que tem força de lei por sentença normativa. Não é isso? Então, o salário mínimo do advogado é fixado por sentença normativa, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bom, outra coisa. O artigo 21 do Estatuto, ele diz que o advogado empregado de uma empresa, neste caso, os honorários sucumbenciais são divididos entre os advogados. Não vão para os empresários, não, os honorários, tá? Sucumbenciais, são divididos entre os advogados empregados. Mas quando é caso de advogado empregado de escritório de advocacia, ou seja, de sociedade de advogados, os honorários são partilhados entre os advogados empregados e os sócios. Só que foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, o STF falou, não tem problema não, deixa como está na lei. Só que, por se tratar de direito disponível, né, dinheiro, honorários sucumbenciais, podem combinar da maneira como eles quiserem. Inclusive, podem seguir a sugestão do artigo 14 do Regulamento Geral, que diz o quê? Esse dinheiro pode ir para um fundo especial e esse dinheiro pode ser investido nos advogados. Pode deixar na poupança, esse dinheiro vai servir para pagar a anuidade dos advogados, pós-graduação, mestrado, viagens para congressos e conferências internacionais, atualização de biblioteca. Maravilha? Muito bem. Próximo assunto. Gente, eu vou falar tudo, hein? Eu vou falar as 10 questões para vocês, hein? Preste atenção, hein? Vamos lá. Sociedade de advogados. Sociedade de advogados. Bom, qual a natureza jurídica? É uma sociedade simples de prestação de serviço de advocacia. Então, é uma sociedade simples. Para que essa sociedade adquira personalidade jurídica, só pode ser feito o registro em um órgão de registro competente, que é a junta comercial? Não. É o cartório da RCPJ? Também não. É apenas o Conselho Seccional da OAB daquele estado onde estiver localizado o escritório. É o Conselho Seccional daquele estado onde estiver localizado o escritório. Maravilha? Muito bem. O nome do escritório tem que ser composto pelo nome de pelo menos um sócio. Nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. É claro que a sociedade ela pode ter também um sócio-gerente, né, para fins de administração. Aliás, caiu recentemente em prova. Não é isso? A pessoa jurídica, ou seja, a sociedade de advogados, pode praticar atos que não sejam privativos de advogado. Então, a sociedade de advogados pode comprar um carro para a sociedade? Pode. Pode contratar uma empresa para botar carpete? Pode. Pode contratar uma empresa para fazer obra no escritório? Pode. Mas pode receber procuração? Não. Pode receber poderes para fazer audiência? Não. Pode fazer audiência? Também não. Então, os atos privativos de advogados são praticados apenas pelos advogados. Agora, no processo civil, o novo CPC passou a determinar que as intimações poderão ser feitas em nome da sociedade, se os advogados assim requererem. Tá legal? Muito bem, gente. Então, o nome do escritório tem que ter o nome de pelo menos um sócio, mais uma expressão que indique a finalidade. Estamos vendo como se faz a denominação, o nome de um escritório. Agora, quando se tratar de sociedade unipessoal de advocacia, não é? Que passou a ser permitido a partir do ano passado, o que vai acontecer? Tem que ter nome ou parte do nome do advogado, exemplo, Paulo Machado, ou simplesmente Paulo, ou só Machado, seguido da expressão, obrigatoriamente, sociedade individual de advocacia. Tem que ser assim, não tem como botar de outro jeito. Tá legal? Bom, vamos supor aí um escritório, Tício e Sobral Advogados Associados. Não é plurissubjetiva, é plurissubjetiva, né? Então pode ser assim também.
O escritório jurídico Tício das Couves. Tício das Couves morreu. Pode deixar o nome dele no escritório? Só se houver previsão contratual. Se fosse Tício Sobral Advogados Associados. Tício é eleito prefeito. Ele passou a exercer uma atividade incompatível em caráter temporário. Pode deixar o nome dele, não tem problema não. É claro que ele vai pedir uma licença, não vai advogar e vai averbar isso lá no registro da sociedade. Mas o nome pode ser mantido. Agora, o Sobral, se passar para delegado de polícia, ele passou a exercer uma atividade compatível em caráter definitivo. Ele tem que cancelar. Cancelando, ele deixa de ser advogado. E apenas advogados podem ser sócios nesse tipo de sociedade. Tá certo? Então, tem que tirar o nome dele. Ou seja, tem que fazer uma alteração contratual. No nome do escritório, não pode constar nome fantasia. Não pode constar expressões como limitada, CIA de companhia, ME de microempresa. SC não pode, porque nem existe mais sociedade civil. Antigamente podia ter, porque antes tinha, aliás, antes era até antes do Código Civil de 2002, né? Ou seja, quando vigorava o de 1916, aí a natureza jurídica era de sociedade civil, então podia. Embora a lei não diga, a banca FGV já manifestou seu entendimento em provas anteriores de que eu posso botar um SS de sociedade simples. Então poderia ser Paulo Machado e Cristiano Sobral, SS. Escritório de Advocacia, Cristiano Sobral e Paulo Machado, SS. Perfeito? Muito bem. Outras considerações aqui. Então, imagine agora um escritório que tenha 5 advogados. Quando um cliente procura esse escritório, nós já vimos que a procuração não pode ser passada para a pessoa jurídica. Não pode, né? E nem os poderes poderão ser passados coletivamente. Também não pode acontecer isso, né? Exemplo, outorgo poderes para todo mundo que trabalha com Cristiano Sobral e Paulo Machado. Não é assim. Na procuração, eu tenho de colocar os nomes dos advogados que poderão atuar. Pode ser nome de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 200. Aí depois que eu colocar os nomes dos advogados, vírgula, todos os integrantes do escritório jurídico, Cristiano Sobral e Paulo Machado. Tá? Bom, vamos imaginar que aqui na procuração ficou constando apenas os nomes desses dois. Quantos advogados tem sobrando? 3. Não pode vir o réu daquela mesma causa e ficar com o advogado que sobrou. Porque o mesmo escritório não pode patrocinar cliente com interesses opostos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Eu só posso ser sócio de um escritório por estado. Se eu montar um escritório aqui, pode ser uma sociedade plurissubjetiva ou uma unissubjetiva. E eu resolvo abrir uma filial em outro estado. Seja uma filial de uma sociedade unipessoal, seja uma filial de uma sociedade pluripessoal. Quando eu construo uma filial em outro estado, eu já finquei minha bandeira lá. Portanto, eu não posso ser sócio de outro, nem aqui no Rio de Janeiro, nem sócio de outro lá nesse outro estado. Agora, isso não impede que eu seja advogado empregado de uma empresa, não impede que eu abra um escritório eu sozinho, sem ser registrado no OAB, não é? Agora, é claro, se nenhum desses locais onde eu trabalhar me exigir exclusividade. Tá bom? Agora, em relação à responsabilidade, hein? Como é que fica isso? Os clientes que sofrem prejuízo. Primeiro, quem vai responder por isso é a sociedade. Depois, ou seja, de forma subsidiária, os sócios ou o titular de sociedade unipessoal, ou se houver advogados associados, eles respondem ilimitadamente pelos danos causados aos clientes. Ou seja, até os seus bens pessoais poderão responder. E qual a diferença de sócio para associado, hein? Sócio é aquele que consta no contrato social como tal. O associado, ele é um parceiro daquele escritório. É para trabalhar em algumas causas indicadas por esse escritório. Tem que ser feito um registro averbado na OAB, onde inclusive vai ficar o percentual de quanto vai para a sociedade e de quanto vai para o advogado. Normalmente acontece quando um escritório tributarista, né, de advocacia na área tributária, tem cliente na área criminal e manda para um criminalista. Esse criminalista não é empregado, ele é um associado ao escritório. E aí, sempre que tiver um cliente criminal, eles vão mandar e vão dividir os honorários
do modo como eles combinarem. Meio a meio, 70% para um, 30% para o outro, varia, tá bom? Como eles combinarem. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora de honorários advocatícios. Eu vou falar a matéria toda, hein, gente? Eu estou empolgado, hein? Não me segura não que eu vou falar as 10 questões, hein? Pode? Vocês deixam? Então, bora. Honorários advocatícios. Bom, o Estatuto prevê 3 tipos de honorários. Pactuados ou convencionados, os arbitrados judicialmente e os honorários sucumbenciais. O primeiro tipo, como o próprio nome já diz, o advogado e o cliente eles pactuam, eles contratam, eles combinam um valor. E esse valor pode ser combinado de forma verbal ou por escrito, embora o Código de Ética recomenda que seja feito por escrito. Até porque um contrato feito por escrito, ele tem força de título executivo extrajudicial. E caso amanhã depois o cliente não me pague, eu posso fazer uma execução por quantia certa, né? Se fosse um contrato verbal, né, teria que ter uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, dá muito mais trabalho. Segundo tipo, honorários arbitrados judicialmente. Eles ocorrem quando o advogado e o cliente não combinam nada. Normalmente é aquele caso do seu amigo de infância, que você começa a advogar, e você perde a causa e perde um amigo. Não é isso? E aí você pede ao juiz que arbitre. Mas esse segundo tipo de honorários, arbitrados judicialmente, eles são usados de forma mais comum naqueles locais em que não tem defensoria pública ou tem, mas está em greve. Aí o juiz vai determinar quanto o Estado vai ter que pagar aquele advogado. Honorários arbitrados judicialmente. E os honorários sucumbenciais, todos nós já sabemos, estamos bastante em processo civil, são aqueles honorários pagos pela parte sucumbente, pela parte perdedora, pela parte vencida, ao advogado da parte vencedora. Não é isso? Muito bem. Via de regra, o advogado não pode trabalhar de graça, mas em 2 casos ele pode. Quando for advocacia pro bono, é uma justiça gratuita, que pode ser prestada tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, desde que isso não implique captação de clientela e nem ganhar voto na política. Não vou fazer de graça para o pessoal de uma comunidade mais carente, por exemplo, e em troca eu só vou pedir voto. Isso não pode, tá? E eu vou trabalhar de graça também, preste atenção, quando eu me disponibilizar a ser defensor dativo lá na OAB para defender meus colegas advogados que são processados no Tribunal de Ética e Disciplina. Vejam que se eu for advogado dativo lá no judiciário, eu tenho direito honorários arbitrados judicialmente pelo juiz, o Estado vai ter que me pagar. Agora, se eu for defensor dativo da OAB, não tenho direito desse nenhum. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bom, os honorários sucumbenciais, caso o advogado, ele venha a falecer ou se tornar incapaz civilmente, eles são passados por sucessores e herdeiros. Beleza? Muito bem. Tem um artigo que diz que anula qualquer cláusula que retire do advogado os honorários sucumbenciais. Bom, foi proposta ação direta de inconstitucionalidade e o STF simplesmente entendeu. Olha, vale o que eles combinarem. Nós já comentamos isso, né, gente? É direito disponível. Bom, e quando o cliente estiver sem dinheiro? Ele pode fazer um contrato, tem que ter um valor em dinheiro, valor dos honorários, R$50 mil, mas ele pode pagar com um bem. E ele bota lá, cláusula quota litis, os R$50 mil poderão ser pagos com um carro, marca tal, placa tal. Então é permitido sim, em caráter excepcional, o cliente pagar com um bem. Beleza? Muito bem, é o artigo 50 do novo Código de Ética, o quota litis. Tá? Bom, gente, ainda em relação aos honorários advocatícios, nós sabemos que cada conselho seccional vai criar uma tabela mínima de honorários, certo? Que deve ser observada pelo advogado. Acima dessa tabela mínima, o advogado vai combinar os elementos lá do Código de Ética para chegar ao valor ideal. Atualmente é o artigo 49 do novo Código de Ética. Ou seja, são elementos éticos para eu variar meus honorários. Quanto mais longe for a causa, quanto mais o cliente me procura, ou seja, o cliente habitual, o cliente avulso, o cliente permanente, quanto ele me procura, mais descontos eu posso fazer. Eu posso sim aumentar meus honorários em razão da competência, do renome do profissional. Eu posso ainda também variar meus honorários levando em consideração
a condição econômica do cliente. Quanto mais rico, mais eu posso cobrar dele, tá? Quanto é maior o valor da causa, ou quanto também eu tenho que observar o proveito econômico resultante para o meu cliente do meu serviço, né? Então, se realmente eu absolver o meu cliente lá no júri e ele ter direito a receber herança, né? Imagina o pai que acusado de matar o filho, né? Ou seja, se eu absolver, ele recebe o dinheiro. Se ele for condenado no júri, ele não tem direito a receber. Então, vejam que eu posso cobrar proporcionalmente ao quanto o meu serviço vai ser importante para ele financeiramente. Maravilha? Muito bem, gente. Agora, ainda na esteira de honorários advocatícios, o artigo que mais caiu do Estatuto foi o artigo 25 dele, artigo 25 do Estatuto. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários contado de onde? Do vencimento do contrato, se houver, ou do trânsito em julgado da decisão que os fixar, ou de onde? Quando, hein? Da desistência ou transação, da renúncia ou da revogação. Pode anotar aí, tá? Então vamos lá, gente. Pode anotar, isso aí é importante, hein? A partir do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, do último ato extrajudicial praticado, da desistência ou da transação, ou da renúncia ou da revogação. Cuidado que no meio da questão, às vezes, eles mudam, né, a situação. Tá? Então tem que ver qual é o marco que você vai contar. Por exemplo, o advogado fez um contrato cujo vencimento era em dezembro de 2020, mas o cliente desistiu da ação agora, em dezembro de 2016. Começa a contar a partir de quando? De 2016, né, gente? Porque em 2020 nem contrato mais vai ter, nem causa também vai ter. Tá? O artigo 25A diz que também prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas das quantias recebidas pelo advogado do seu cliente. Às vezes o advogado precisa receber um dinheiro, né, adiantado para poder pegar táxi, pagar as custas, tirar a cópia dos autos. Tá bom? É isso aí. Vamos então avançar mais um pouquinho. Vamos à tela. Deixa eu beber minha aguinha aqui para a gente seguir. Pronto, vamos falar um pouquinho de órgãos da OAB. Bom, gente, a OAB ela é formada por 4 órgãos, não é isso? Nós temos o Conselho Federal, que é o órgão supremo da OAB. Ele fica lá em Brasília, não é? A sede na capital do país. E ele é formado por 3 conselheiros federais de cada estado, que serão enviados por ocasião das eleições. Nós vamos falar isso já já. E também compõem o Conselho Federal os ex-presidentes do Conselho Federal. O Conselho Federal, gente, ele é um órgão julgador. Em uma série de situações, terá que tomar algumas decisões. Como são tomados os votos no Conselho Federal? Bom, cada delegação tem direito a um voto. Sendo que cada delegação é composta por 3 advogados, por 3 conselheiros federais. De maneira que esses 3 vão se reunir e juntos vão exteriorizar o voto. Né? Então, aqui dentro pode dar 3-0 ou pode dar 2-1. Enfim, gente, cada delegação tem direito a um voto. Esse voto é tomado pelo voto da maioria. Né? Vamos supor que no dia que só compareceram 2. Para que tenha voto, tem que estar 2-0. Mas como tem 2, não pode dar 1-1? Pode. Se der 1-1, o voto daquela delegação não será computado. E, por fim, não vai votar a delegação que tiver interesse naquele assunto. Imaginem que se o Conselho Federal estiver decidindo se deve ou não intervir no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, porque, supostamente, irregularidades andam ocorrendo por aqui. É claro que aqueles 3 do Rio de Janeiro, eles não vão votar, porque eles têm interesse em ajudar o seu estado. Né? Bom, e os ex-presidentes, eles votam ou não votam? Só vota quem foi presidente até 1994. Por quê, gente? Porque quando vigorava o Estatuto Velho, que era a Lei 4.215 de 63,
Lá eles tinham direito de voto e voz. Só que quando entrou em vigor a Lei 8.906 de 94, que é o atual estatuto, né? O artigo 51, parágrafo 2º, passou a dizer que ele só tem direito de voz. Só que o artigo 81, lá nas disposições finais, aquela parte da lei que a gente nunca dá bola, é importante também, hein? Ler disposições finais das leis, tá? Diz que quem foi presidente até 94 tem direito adquirido. Então, nós temos ex-presidentes antigos, ou seja, quem foi presidente até 94, que eles podem votar, tá? O presidente do Conselho Federal, que é o presidente nacional da OAB, ele só vota se depois que todo mundo votar, der empate. Ou seja, ele tem o voto de qualidade, o voto de Minerva, o voto de desempate. Beleza? Tranquilo? É isso aí. As competências do Conselho Federal estão lá no artigo 54 do Estatuto. O Conselho Federal, gente, representa a advocacia brasileira em congressos, conferências internacionais. O Conselho Federal da OAB, ele vai intervir nos conselhos seccionais, se houver irregularidades. O Conselho Federal da OAB pode propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, mandado de segurança coletivo, ADPF. O Conselho Federal da OAB, ele vai emitir um parecer quando uma nova faculdade de direito for criada, e esse parecer não tem efeito vinculante não, mas fica arquivado lá. Porque quem vai autorizar ou não é o MEC, mas tem que ficar um parecer da OAB, tá? Bom, o Conselho Federal da OAB vai fazer a lista sêxtupla para encaminhamento, né, dos advogados para o 5º Constitucional, quando se tratar de Tribunal Federal ou Interestadual. O Conselho Federal da OAB, ele criou e pode, consequentemente, alterar o Código de Ética e o Regulamento Geral. O Estatuto não, porque o Estatuto é uma lei, só uma outra lei para mudar, né? Muito bem. Então, vamos agora aos conselhos seccionais. Os conselhos seccionais, gente, eles ficam nos estados, no Distrito Federal e nos territórios. Só que nós sabemos que atualmente no Brasil não há mais territórios, mas caso um território venha a ser criado através de lei complementar, o Conselho Federal terá que criar um conselho seccional. E aí a criação se dá por meio de resolução do Conselho Federal. Bom, gente, o número de advogados nos conselhos seccionais é proporcional ao número de advogados inscritos. E também temos ex-presidentes. Tá legal? As competências dos conselhos seccionais estão no artigo 58 e nós temos como competência, por exemplo, criar as subseções. E se ela vai criar, e se o conselho seccional pode criar subseções, também pode intervir nas mesmas. Não é isso? Foi inclusive a questão da última prova. Os conselhos seccionais poderão intervir nas subseções, né, pelo voto de 2/3. E ainda pode o conselho seccional criar a caixa de assistência dos advogados. Bom, para que o conselho seccional crie uma subseção, tem que ter pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente naquela região, que pode abranger um município, mais de um município ou parte de um município. Ou seja, pode ser em qualquer lugar, né? Agora, se por acaso tiver mais de 100 advogados lá, pode ser criado um conselho de subseção. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, para se criar uma caixa de assistência dos advogados, tem de ter mais de 1.500 inscritos. Maravilha? Muito bem. Gente, desses 4 órgãos da OAB, o único que não tem personalidade jurídica é a subseção. Nem aquelas que tiverem conselho de subseção tem, tá? Se tiver conselho de subseção, gente, o que vai ser mudado é que agora ela já vai poder fazer mais coisas. Ou seja, já pode fazer as coisas que estão no artigo 61, parágrafo único do Estatuto. Como, por exemplo, já pode receber um pedido de inscrição no quadro de advogados estagiários, né, emitindo um parecer prévio, já pode fazer uma parte do processo disciplinar, fazendo a colheita das provas, mas na hora de julgar, tem que mandar lá para o Conselho Seccional, que é onde fica o Tribunal de Ética e Disciplina. Tá bom?
Todos os conselhos seccionais, gente, têm um tribunal de ética e disciplina, que serve para instaurar de ofício o processo disciplinar, ou ainda para tirar dúvidas sobre ética da advocacia, para fazer conciliação e mediação entre advogados que estão brigando por causa de honorários ou por causa de dissolução de sociedade, tá bom? O Tribunal de Ética não é um órgão da OAB não, tá? É um departamento que fica dentro de cada conselho seccional. Bom, gente, olha só uma coisa aqui. Presta atenção porque eu acho que vai cair isso na sua prova, hein? Preste atenção, hein? Isso nunca caiu. Se vocês entrarem no site aí do seu conselho seccional, vocês vão verificar lá no site que lá na sua OAB, no seu conselho seccional, existe uma série de comissões. Comissão de Direito Penal, Comissão de Estudo do Novo CPC, Comissão de Assuntos Legislativos, ou seja, a criação de comissões é de mera liberalidade. Sendo que existem 3 comissões que são obrigatórias, olha aqui, em todos os conselhos seccionais e em todas as subseções que tem o conselho. Quais são essas 3 comissões obrigatórias, hein? É a Comissão de Direitos Humanos, é a Comissão de Estágio e Exame de Ordem e a Comissão de Orçamentos e Contas. Tá? Na prática, eles até separam uma para estágio e uma para exame de ordem. Mas, enfim, a ideia é ter esses nomes aqui, conforme consta no artigo 109, parágrafo 2º do Regulamento Geral. Tá? Pessoal, os conselhos seccionais, eles funcionam também como tribunais de recurso, porque é assim que funciona, olha. As decisões tomadas por presidente de conselho seccional, por diretoria de conselho seccional, diretoria de subseção, diretoria de Caixa de Assistência dos Advogados, ou pelo Tribunal de Ética e Disciplina, digamos que tudo isso aqui é primeira instância. É porque tem coisas que quem decide é o presidente de conselho seccional, tem coisas que quem decide é a diretoria de conselho seccional, né? Tem coisas que quem decide é a diretoria da Caixa, ou então processo Tribunal de Ética e Disciplina, né? Para processar e punir os advogados em primeira instância. Daqui cabe recurso para o Conselho Seccional e depois para o Conselho Federal. Na prova, eles podem dizer que o recurso é para o Conselho Seccional ou para o Pleno do Conselho Seccional, tanto faz. É porque o estatuto que fala o básico diz que é o Conselho Seccional, mas o Regulamento Geral que explica melhor fala que é o Pleno do Conselho Seccional. Maravilha? É isso aí. Voltando para cá, então. Bom, gente, para que um conselho seccional crie uma caixa de assistência dos advogados, já vimos que tem que ter mais de 1.500 inscritos. Não é isso? Agora, de onde é que vem esse dinheiro? Porque a finalidade da caixa de assistência dos advogados, como o próprio nome já diz, é assistir o advogado, é prestar uma assistência ao advogado. De onde é que vem esse dinheiro para a OAB criar convênios? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os advogados têm direito a um plano odontológico gratuito dado pela OAB, desde que ele esteja em dia com a anuidade. Quais são as fontes de renda da Caixa, pessoal? Primeiro, percentual das custas judiciárias e metade líquida das anuidades. Tá bom? Muito bem. As eleições se realizam de 3 em 3 anos. O voto é obrigatório para todos os advogados. Se o advogado não votar ou não justificar o porquê não votou, paga uma multa de 20% do valor da anuidade. Agora, o voto é feito através de uma chapa. A chapa que obtiver a maioria dos votos válidos será a chapa vencedora. Quem são os integrantes dessa chapa completa? É a diretoria do Conselho Seccional, que é composta pelo presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Ainda integram essa chapa
os conselheiros seccionais, que nós já vimos que é em número proporcional ao número de advogados inscritos, ainda compõem a chapa, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, ainda compõe a chapa aqueles 3 que vão para Brasília, que são os conselheiros federais. Para se candidatar, gente, tem que ter pelo menos 5 anos de efetiva profissão. Tá? Bom, a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos será a chapa vencedora. A chapa que obtiver a maioria dos votos válidos será a chapa vencedora. E quando é que vai tomar posse, hein? A posse no Conselho Seccional ocorre no dia 1º de janeiro, certo? Sendo que no Conselho Federal é só no dia 1º de fevereiro. Por quê, hein? Porque, olha só, nós temos 4 órgãos da OAB. Já está eleita a diretoria do Conselho Seccional, a diretoria da Caixa, e quem for votar na área de uma subseção vai eleger a diretoria da subseção. Beleza? Bom, falta escolher a diretoria do Conselho Federal. Então, esses 3 conselheiros federais de cada estado, que já tem a sua vaga lá, eles podem querer concorrer à diretoria do Conselho Federal. Ou seja, um vai querer ser presidente, o outro vice-presidente, um secretário-geral, o outro secretário-geral adjunto e o outro tesoureiro. Então, esses 3 de cada estado que vão lá para Brasília para nos representar, que deu o desenho, esses 3 de cada estado, entre eles é que será feita a escolha. Sendo que o presidente do Conselho Federal, que é o presidente nacional da OAB, é o único que não precisa ser escolhido entre esses 3 de cada estado. Tá? E essa votação ocorre no dia 31 de janeiro. Antigamente era dia 25 de janeiro. Isso foi mudado, tá, no estatuto, e é o dia 31 de janeiro, um dia antes do dia 1º de fevereiro. Tá? Bom, caso ele seja eleito, qualquer um desses cargos aqui, a extinção do mandato ocorre depois de 3 anos. É permitida uma reeleição? É por aplicação subsidiária do Código Eleitoral, porque não tem previsão disso no Estatuto. Mas o Regulamento Geral diz que se aplica subsidiariamente às regras do Código Eleitoral. Muito bem, mas antes do término do mandato, dos 3 anos, pode ocorrer, sim, o quê, hein? A extinção. Antes do prazo de 3 anos, pode se dar-se. O candidato passa a exercer atividade compatível. Se ele faltar a 3 reuniões consecutivas ordinárias, tem que ser 3 reuniões, tem que ser consecutivas e tem que ser reuniões ordinárias. Ou se ele sofrer qualquer sanção disciplinar, censura, suspensão, exclusão ou multa. Tá bom? Muito bem, vamos ao próximo tema. Órgãos da OAB, já falamos aqui. Junto com eleições, né? Bom, próximo tema, acho que é o 9, não é isso? Medalha Rui Barbosa. Bom, gente, a Medalha Rui Barbosa, artigo 152 do Regulamento Geral, é a maior homenagem que a OAB pode prestar a uma grande personalidade da advocacia brasileira. Essa Medalha Rui Barbosa, ela é concedida uma única vez, a cada 3 anos, e, anote aí, vamos aqui à tela, ó. O advogado agraciado com a Medalha Rui Barbosa, ele tem direito a participar das sessões do Conselho Federal com direito de voto ou de voz. Apenas com direito de voz, pessoal. Ele não pode votar porque ele não é conselheiro, tá bom? Mas ele pode participar então. E a novidade, trazida pelo novo Código de Ética e Disciplina, é que o advogado agraciado com a Medalha Rui Barbosa, gente, ele tem foro por prerrogativa de função.
Anote isso aí, gente. Ele tem foro por prerrogativa de função. Caso ele venha a ser processado, ele será processado pelo Conselho Pleno do Conselho Federal. Aliás, isso é uma coisa que eu preciso falar com vocês. A questão da competência. Vamos anotar? Ponto de número 10. Regras de competência na nossa matéria. A regra é a do artigo 70, caput do Estatuto. Ou seja, o advogado vai ser processado no local da infração, mesmo que ele não tenha inscrição lá. Então, se eu sou advogado do Rio de Janeiro, vou para a Bahia e lá eu cometo uma infração disciplinar, eu vou ser processado lá. Depois, eles, transitando no julgado, vão comunicar ao Rio de Janeiro que aqui eles vão executar, né, a punição, me suspender, me excluir. Né? Inclusive, o advogado que é excluído ou suspenso, ele está obrigado a devolver a carteira e o cartão para a OAB, para não usar. Tá certo? Sob pena de a OAB até buscar a justiça, busca a apreensão para poder reter esses documentos. Né? Muito bem, gente. Só que existem algumas exceções. Primeira exceção é do artigo 70 caput também, tá? Só que está na parte final. O Conselho Federal tem competência para processar presidente de conselho seccional, conselheiro federal, ou advogado que ofender o Conselho Federal. Segunda exceção. Então, exceção A e exceção B. Bom, é a que está no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto. Gente, muitas das vezes o advogado se envolve em uma situação e aquela situação pode vir a causar uma grave repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Imaginem vocês aquele advogado que é pego dando uma mala de dinheiro para um delegado de polícia. Isso pode ser uma coisa errada ou não. Pode ser que sejam dois amigos de infância, um comprando o carro do outro. Não é possível? Claro que é possível. De maneira que a OAB, se aquele fato tomar uma notoriedade, aparecer num programa de televisão, por exemplo, a OAB ela pode suspender preventivamente o advogado. É claro que ele vai ser intimado para ele tentar se defender contra a aplicação dessa suspensão preventiva. Mas se a OAB aplicar, aí ele vai ficar suspenso e depois é que ele vai fazer a sua defesa. Ou seja, nesse caso, nós temos o contraditório diferido, o contraditório postergado. Muito bem, gente. Essa suspensão preventiva é uma coisa muito séria, né? E muito excepcional, porque antes tem que se dar direito à ampla defesa contraditória para o advogado poder sofrer ou não uma punição, né? Afinal, a Constituição Federal diz, aos processos administrativos e judiciais, a ampla defesa contraditória. Bom, mas por ser uma situação excepcional, esse processo vai ter que durar no máximo 90 dias. Bom, caso haja aplicação da suspensão preventiva, a punição, a competência será não do local da infração, mas do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, onde o advogado tem inscrição principal, tá? Onde ele tem inscrição principal. Aí, preste atenção, é meu palpite para sua prova. O artigo 58, parágrafo 5º do novo Código de Ética e Disciplina disse que a representação contra membros do Conselho Federal, presidentes de conselhos seccionais, é processada e julgada pelo Conselho Federal, que nós vimos. Mas onde? Na segunda Câmara reunida em sessão plenária. É na segunda Câmara do Conselho Federal reunida em sessão plenária, que será a competência desses casos aqui. E
a representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, se for contra membros da diretoria do Conselho Federal, de membros honorários vitalícios, que são os ex-presidentes, ou ainda contra os detentores da medalha Rui Barbosa, a competência também será do Conselho Federal, só que agora é do Conselho Pleno. Ó, Conselho Pleno do Conselho Federal. Conselho Pleno do Conselho Federal. Beleza? Tranquilo? Olha lá, hein? No primeiro caso, vou repetir, hein? A representação contra membros do Conselho Federal, presidente de conselhos seccionais é processado e julgado no Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida, em sessão plenária. Mas, quando se tratar de membros da diretoria do Conselho Federal, membro honorário vitalício e detentores da medalha Rui Barbosa, será processado e julgada pelo Conselho Pleno do Conselho Federal. E tem mais, gente. Ainda no artigo 58, mas agora no parágrafo 6º do novo Código de Ética. A representação contra membros da diretoria da subseção, a competência do Conselho Seccional da OAB. Tá? Conselho Seccional da OAB. Tranquilo? Muito bem, minha gente. Em quanto tempo prescreve as infrações disciplinares? Prescreve em 5 anos, mas só começa a contar a partir da constatação oficial do fato pela OAB. Sendo que há um caso em que a prescrição ocorre em menor tempo, em 3 anos, é o que a gente chama de prescrição intercorrente, que ocorre quando o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, aguardando despacho ou aguardando julgamento. Maravilha? Muito bem. Quais são os casos em que há interrupção da prescrição? Esses casos estão no artigo 43, parágrafo 1º, 2º do Estatuto. Quais são os casos, pessoal? Quando houver instauração de processo disciplinar, notificação válida feita diretamente ao representado, ou ainda em caso de decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Perfeito? Muito bem, é isso aí. Gente, olha só uma coisa aqui que nunca caiu. Em regra, os prazos na OAB para manifestação dos advogados e dos estagiários ocorrem olha só, em regra, os prazos são de 15 dias. E quer ver uma coisa também que nunca caiu? Vou até botar na tabelinha aqui, ó. Aos processos disciplinares da OAB, a aplicação subsidiária das regras do processo penal. O processo penal que eu aprendi, olha aqui, com a minha eterna professora, pode passar aqui, ó. Ah, Ana Cristina. Eu já venho, viu? Agora a hora é dele. É isso aí, pessoal. Olha aí, tá vendo? Já já vai entrar a melhor professora de processo penal do Brasil. Bom, vem pra cá, minha gente. Então, aos processos disciplinares da OAB, existe aplicação subsidiária das regras do processo penal. Agora, aos demais processos da OAB, ou seja, que não sejam disciplinares, existe aplicação subsidiária das regras do processo administrativo e depois do processo civil, nesta ordem. Olha só, hein, gente? Primeiro as regras do processo administrativo, depois as regras do processo civil. Tá? Bom, vejam aqui mais um detalhe. Nós sabemos que são quantas as punições que poderão ser aplicadas pela OAB? Censura, suspensão, exclusão e multa. Sendo que, quando o advogado vier a sofrer uma censura, caso ele tenha circunstâncias atenuantes, a OAB vai dar uma chance para ele
e, em vez de aplicar uma censura, pode converter numa simples advertência. Essa advertência, gente, ela funciona como lá no processo penal, né, aquela transação penal. Vejam que ela não fica constando aqui para a gente nos assentamentos. O advogado continua primário. Maravilha? Agora, olha só, preste atenção, hein? É um outro assunto. Dessas 4 punições, censura, suspensão, exclusão e multa, quais delas impossibilitam o advogado de advogar, de exercer sua profissão? Suspensão e exclusão. Então, isso nunca caiu, hein? Preste atenção, hein? A OAB só vai dar publicidade quando a punição for suspensão e exclusão, justamente para que ninguém venha contratar aquele advogado. Então, se vocês entrarem lá no Cadastro Nacional de Advogados, lá no site do Conselho Federal, colocar o nome de um advogado ou o número da OAB, vai dizer se ele realmente pode ser contratado ou não. Ou seja, se ele está em situação regular ou irregular. Agora, se ele sofrer uma censura, com ou sem multa, ou se ele apenas sofreu uma advertência, a OAB não vai dar publicidade a isso, justamente porque ele pode continuar advogando. Maravilha? Perfeito? É isso aí. Bom, pessoal, vamos aqui. Qual é o tema que a gente vai seguir? Cadê? Vamos à tela. Beba sua aguinha aí também, que eu vou beber a minha também, hein? 3 minutinhos para dar mais uma questão de prova, hein? Vê lá, anote aí, hein? Será que eu vou acertar para vocês? Bom, pessoal, vem para cá. Imunidade profissional. Quando a gente fala em imunidade profissional, a gente está falando da imunidade ligada à profissão, à função, à atividade do advogado, não é? E ela pode ser de ordem civil, penal e disciplinar. O Código Penal, lá no artigo 142, inciso 1º, já trazia, desde há muito tempo, a imunidade penal. Não é isso? Não constitui crime a injúria, difamação irrogada em juízo. O que o Estatuto quis fazer? Quis aumentar, quis alargar essa situação para o advogado. E essa imunidade, que era só penal, ela passou a ser civil e disciplinar. E tentou acrescentar mais um crime, o crime de desacato. Só que a Associação dos Magistrados Brasileiros propôs a ação direta de inconstitucionalidade, né, que a gente cansou de ver nas nossas aulas, que é a 1127-8, e o STF entendeu que essa expressão e desacato é inconstitucional. Então, atualmente, o advogado só tem imunidade a injúria e a difamação, e tanto faz se forem rogadas em juízo ou fora dele. Claro, isso não quer dizer que o advogado vai ficar dando carteirada em todo mundo, xingando, dando carteirada. Não é por aí. Tem de ser também no exercício da profissão. Agora, caso o advogado cometa excessos, se ele exagerar muito, a OAB pode punir. Claro, o juiz vai pedir ofício e quem vai analisar se ele se excedeu ou não é a própria OAB. Por quê, gente? Porque se por um lado ele tem essa prerrogativa, que é a imunidade, por outro, ele tem o dever de tratar as pessoas com educação. Então, ele estaria ultrapassando um direito e passaria a infringir um dever. Tá certo? Então, os excessos poderão ser punidos pela OAB. Bom, lá no artigo 7º, que vai cair na sua prova, eu tenho certeza que vai cair, direito do advogado, cuidado também com essas influências pelas ações diretas de constitucionalidade. O artigo 5º diz que o advogado tem o direito de ficar preso em uma sala de Estado maior até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E essa sala deve ser reconhecida pela OAB, de acordo com a lei, porque o STF entendeu que não precisa mais. Agora, se não tiver uma sala como essa, uma sala de Estado maior, né, que é a sala melhor do que prisão especial, são aquelas salas destinadas a oficiais militares, nos batalhões de polícia militar, nos quartéis generais. Na prática não é assim não, né? Mas para a prova é letra de lei. Mas se não tiver uma sala como essa, vai para onde? Para prisão domiciliar. Agora, o artigo 7º, inciso 9º, foi considerado todo inconstitucional. Por quê? Queria o Estatuto que o advogado tivesse o direito de fazer a sustentação oral em qualquer recurso? Não. Só naqueles em que houver previsão legal de sustentação oral. Depois, após o voto do relator? Não, tem que ser antes. Só é após se for em processo plenário da OAB. E o prazo? É de 15 minutos ou mais? Como diz a lei? Pode ser menos também. Tá? Pessoal, vou encerrar minha revisão por aqui. Eu fui o máximo que eu pude no tempo, inclusive extrapolando aqui alguns segundos agora, para fazer o meu melhor para vocês fazerem o hashtag 10 em Ética. Vamos juntos, uma aprovação. Amo vocês. 10 em Ética. Valeu!